Se você vem acompanhando a página, você sabe que já falamos de vários povos, dos povos mais antigos. Já falamos sobre os assírios, os babilônios, os egípcios, e então fomos para a Índia e para a China. Mas hoje nós vamos conhecer um lugar que é tão importante quanto esses para a história da literatura mundial. No vídeo de hoje, nós vamos para a África Antiga. A África é um gigantesco continente e você deve pensar que por isso deve existir um enorme acervo de documentos que contam a sua história. Mas o problema é exatamente o contrário. Existe pouquíssimo material que nos conta a história dos povos antigos da África. Como podemos ver no mapa, hoje em dia, o continente possui um enorme deserto logo abaixo do rio Nilo. Esse deserto é o deserto do Saara, mas alguns historiadores e arqueólogos conseguiram encontrar alguns vestígios do que havia nesse lugar antes de ser um deserto. E nesse lugar tinha vida. Foram encontrados pequenos exemplares de plantas mortas ou sementes envelhecidas enterradas bem profundo abaixo do solo duro e seco do deserto do Saara. Além disso, encontraram restos de animais maiores, e isso tudo indica que um dia, muito tempo atrás, o deserto do Saara era um local verde e alegre. Já pensou nisso? Poder atravessar um continente inteiro com o seu bando de caçadores, indo desde o sul, passando através dessa região, e chegar no norte do continente, estabelecendo suas tribos e aldeias por toda parte? Segundo alguns relatos, foi por volta de 3500 a.C. da Era Comum que as chuvas pararam de irrigar essa região e os rios foram encolhendo até secarem. Os animais e os homens que viviam ali tiveram de buscar alimento e água em outros lugares. O lugar então virou um enorme deserto que conhecemos. A partir desse momento, a África vai se transformar em uma grande incógnita por vários séculos, pois a parte abaixo desse deserto é praticamente inacessível. Mas a história da África não acaba por aí. Esses povos se espalharam para outras partes do continente e foi nesses lugares que eles começaram a tradição de contar suas lendas e histórias de forma oral. Nós não conseguimos dizer ao certo de quando são essas histórias, mas a maioria delas chegaram até nossos dias. Um exemplo dessas histórias africanas, que eram contadas oralmente, é o do passarinho Dima, e de como ele criou o mundo. Essa história pode ser encontrada nesse livro, pela editora Melhoramentos. Segundo a lenda, Dima teria surgido de um enorme ovo, e junto com um outro passarinho, Tikungulo, o universo e tudo que nele existe foi criado, cada coisa em um dia diferente, até chegar ao ser humano. Essa é uma das lendas mais importantes da Angola, pois é de lá que veio o passarinho Dima. Mas aqui nós encontramos outras lendas e contos, inclusive do Brasil, como o conto da Casa do Vai Mas Não Volta, que é uma casa assustadora que não deixa sair quem nela entra. Nós lemos também a história de Bilmundo, que veio de Cabo Verde. Bilmundo é um boi muito forte e valente que um dia foi enganado pelo rei de sua cidade. Para quem quer conhecer um pouco sobre alguns países africanos, esse livro, apesar de mais voltado para crianças, é uma ótima opção. Pois no final de cada história, ele traz um pouco sobre a vida da pessoa que adaptou essa história para colocar aqui no livro e também um pouco sobre o país. É uma leitura bastante rápida, mas é muito empolgante. Vocês devem saber que eu uso como referência para os vídeos aqui do canal essa série de livros, História do Mundo, de Susan Bauer. No capítulo desse livro em que ela fala sobre a África, ela menciona a lenda de uma aranhazinha chamada Anansi. Então eu também fui atrás de um livro sobre Anansi e encontrei esse aqui, Histórias de Anansi, por Adwa Badoe e Baba Wage. É também um livro mais voltado para crianças, mas mesmo assim ele não deixa de ser bastante interessante. Nele nós conhecemos a aranha Anansi, que vive querendo se aproveitar das situações ou ganhar méritos por algo que não tem. Essas histórias de Anansi procuram ensinar uma lição de moral para quem está lendo, e na cultura africana essas lições são muito importantes. A África é um enorme continente, mas nós nunca saberemos se houve grandes guerras, como na Babilônia, ou como eram desenvolvidas as religiões locais, como na Índia e China, porque os documentos sobre essa história são muito raros. Então, por isso, a África vai demorar para aparecer de novo aqui. Por isso, se você quiser aprender mais sobre ela, consulte os links na descrição para poder comprar esses livros que eu mencionei.
E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar para que eu possa trazer mais livros da história da literatura mundial.